Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, quarta-feira, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, vocês viram lá, né? O América beirou a perfeição ontem contra o Vitória, goleada e quase um pé e meio na Série A do ano que vem. Vamos falar daqui a pouco com os nossos comentaristas. Hoje, uma visita mais que especial, Leston Júnior, o mito, a lenda. Tapete vermelho estendido, aglomeração na porta da Band, porque o mestre está aqui. Kika Branco vai registrar sua mensagem no arroba os donos da bola MG, portanto, não perca tempo, porque o Donos da Bola vai trazer o Cruzeiro que treinou hoje pela manhã. O time quer manter a boa sequência no Brasileiro, no Galo. O que deu errado no Brasileirão? Por que o título escapou? Vamos tentar explicar aqui. Hoje tem uma matéria muito especial também com o Matheus, o garotinho que está sensibilizando jogadores e artistas e pessoas comuns também por todo o Brasil, ok? Mas debate pronto, eu já quero, eu e meu amigo doutor Dilson Pockel. Aliás, cadê o doutor Dilson? Vem cá, doutor. Cadê o microfone do doutor Dilson? Já está microfonado? Já está aí? Então é o seguinte, tem um recado para você, não é? Que está ligado agora nos Donos da Bola, para passar um Natal sorrindo. Doutor Dilson, meu telespectador, está cheio de orçamento, rodou de clínica para clínica e não conseguiu fazer o tratamento. O que você tem a dizer para esse telespectador nosso aí? Bem, eu vou falar para você, telespectador, que olhe para o seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó, que muitas vezes, na hora de a gente escolher o presente de Natal, a gente escolhe uma calça, um sapato, e esse ano eu vou fazer... Vou dar oportunidade para que você leve essas pessoas para dentro da Implantar e realmente dê um presente que vai mudar a vida dessas pessoas. Quando você dá um sorriso para alguém, você não só faz ela poder mastigar melhor, trabalha na fala, na sociabilidade, autoestima. E olha a novidade que eu tenho aqui para vocês. A pessoa que usa dentadura, ela não consegue mastigar de forma adequada. Então, essa dentadura parafusada, isso aqui é uma ferramenta fantástica. São 5 implantes que a gente coloca de forma rápida e em 15 dias a pessoa vai ter uma dentadura parafusada. Medo, você tem medo? Não é problema, porque na Implantar você vai fazer seu implante dentário dormindo e sem dor, Everton. É fantástico. Olha, doutor Dilson é um mestre da odontologia. Quero que o senhor acompanhe comigo, doutor, o depoimento da dona Wanda, uma das finalistas que já teve a história escolhida pela nossa equipe. A dona Wanda perdeu o filho e o pai entrou em depressão. A gengivite fez com que ela perdesse todos os dentes. Ela contou a história. Vamos conferir o depoimento dela aí, por gentileza. Eu tive um problema de depressão e meus dentes caíram todos com o problema de gengivite que eu tive. Eu passo muita vontade de comer as coisas e não consigo por falta dos dentes. O meu maior desejo é comer um torresmo, comer um abacaxi bem gostoso, uma maçã, e eu não consigo. Eu espero muito ganhar essa promoção para que eu possa voltar a sorrir e alimentar novamente. Aí, tá vendo só? Emocionante, né, doutor? Então, por isso que você que está em casa, ainda pode participar nos enviando a sua história. Os telefones estão na tela. Meu amigo doutor Dilson, ele está aqui, toda a equipe de plantão, para fazer a transformação na vida de um telespectador dos Donos da Bola. Doutor, o senhor volta para a gente com certeza, continuar escolhendo a história? Sem dúvida. Um grande abraço para vocês. Uma boa grande abraço. semana. Obrigado, doutor Dilson. Então, continue participando. Os detalhes da promoção daqui a pouco vão aparecer novamente aqui no rodapé da sua tela, ok? Olha aqui. O início promissor, arbitragem, queda de rendimento, quais foram os fatores que derrubaram o Atlético no Brasileirão? Diogo Ramalho tenta explicar na matéria agora nos Donos da Bola. Veja aí. Um início muito animador, vitórias que colocaram o time como franco favorito ao título. Mas o Brasileirão é grande demais, são 38 partidas. O Galo liderou a competição até a 18ª rodada, com 36 pontos conquistados, até que apareceu o Grêmio, outro candidato ao topo da tabela. E em pleno Mineirão, o tricolor gaúcho venceu por 2-0. Queda da liderança e início de uma polêmica que se arrastou por um bom tempo. A arbitragem. Podia até perder de 2-1, mas a chance de sair na frente com um pênalti era muito grande também. Então, matematicamente, já dá uma mexida no campeonato. No jogo seguinte, mais confusão. Infelizmente, Campeonato Brasileiro com descrédito total na arbitragem. Nas 4, 5 últimas rodadas, erros impressionantes, trios de árbitros que não tem a menor condição técnica de apitar. As reclamações se estenderam aos jogos do principal concorrente ao título. Nesse lance não foi marcado o pênalti contra o Corinthians. Já diante do Sport Recife,
pênalti para o Clube Paulista. Nessa altura do campeonato, a disputa ainda estava acirrada. Apenas 4 pontos de distância para o Corinthians. Mas o Galo deu provas de sua oscilação. 22ª rodada. Jogo no Independência contra o Atlético Paranaense. 1-0 Furacão. Embora mais uma vez houvesse reclamações contra a arbitragem, no mesmo dia o Corinthians vencia o Fluminense por 2-0 e abria 7 pontos de vantagem. Cabe a nós jogadores ter a tranquilidade, deixar isso aí para a diretoria, eles sabem o que fazer. Erros atrás de erros e ninguém pode falar nada, o treinador agora não pode falar. Então, se for ter que suspender, vai ter que suspender o presidente. O senhor Sérgio, amanhã, não pode entrar mais na CBF. Os erros têm sido frequentes, têm nos prejudicado, né? Mas também não podemos ficar somente nos atentando a esse tipo de situação, mas, como eu falei, focar também naquilo que a gente tem que fazer dentro de campo. O Corinthians se acertou durante a competição, oscilou bem menos, principalmente no segundo turno. Melhor defesa, melhor ataque. No confronto direto contra o virtual campeão, o Galo perdeu 2 jogos, 6 pontos. Fica o alento de uma classificação para a Libertadores da América, algo que vem se tornando rotina no Clube Atlético Mineiro. Ninguém vai apagar o brilho que a gente teve esse ano. O título não veio, mas acredito que o Atlético jogou um futebol bonito, um futebol para frente. O nosso time não foi perfeito. Quando a gente precisou crescer, a gente não cresceu. Tivemos muitos altos e baixos. Não fomos regulares como o Corinthians. Então acredito que ano que vem, com a base que vai ser mantida aí, comissão técnica, acredito que vai ficar também. A gente tem tudo para começar bem o ano, para ser mais forte, ver no que errou, para a gente conseguir título que a torcida merece. Bom, então, porque eu nem sei se há possibilidade de explicação, mas ninguém melhor que um treinador de futebol dos bons, né? Com o mesmo orçamento que o Guardiola tem no Bayern, faria o mesmo trabalho. Leston Nascimento Júnior está aqui. Ô Leston, falando sério agora e brincadeiras à parte, como é que você explica? Você acha que a arbitragem, de fato, teve tanta influência assim? A gente conversava aqui em off agora da importância da manutenção da concentração dos jogadores num trabalho que está sendo desenvolvido. E aí começa a se questionar demais a arbitragem, os erros aconteceram, né? E aí tudo isso acontecendo e tal. Explica um pouco da perda do título ou o fato de ter sido implacável, o Corinthians de fato sobrou na competição. Boa tarde, seja bem-vindo, parabéns pelo acesso do Tupi. Boa tarde, Everton, Dimara, Edu. Olha, acredito, né, a conquista, provável conquista aí do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, a regularidade do Corinthians, né? E o Atlético é vice-campeão porque foi, depois do Corinthians, também o time mais regular ao longo da competição. Obviamente que é muito difícil uma competição longa como o Campeonato Brasileiro você conseguir manter ao longo de todas as rodadas regularidade de atuação e resultado. Às vezes você tem de atuação, o resultado não acontece, às vezes você joga mal, o resultado acontece. E eu acho que o Atlético teve um início melhor e o momento que o Atlético oscilou foi exatamente o momento da crescente do Corinthians. E o Corinthians cresceu e dali em diante é um time muito regular. Eu sempre digo que o Corinthians é uma equipe que quando joga mal empata, porque realmente tem um sistema defensivo muito sólido, tem uma maneira de jogar que ela funciona com o Tite no Corinthians. Talvez ela não funcionasse com outro treinador, porque talvez não teria a compreensão do torcedor, da imprensa, da própria imprensa de São Paulo, na forma de jogar, porque é uma forma de jogar realmente privilegiando esse equilíbrio. Não é uma equipe extremamente ofensiva, não é uma equipe que joga o tempo todo agredindo o adversário, mas é eficiente e foi mais regular do que o Atlético. Agora, acho que a campanha do Atlético é digna da grandeza do clube, brigando aí até o momento pelo título com uma das melhores equipes dos últimos anos do Corinthians no que diz respeito ao que faz a diferença no Campeonato Brasileiro, regularidade. Bom, Edu, ainda nessa conversa com o Leston agora há pouco aqui na redação, a gente falava da questão da importância, existe um universo de fatores que levam um time a ser campeão. A mesma coisa se aplica a um time que perdeu o título. Entre tudo isso discutido, o Leston dizia que a parte tática é importante, mas no universo
ela torna-se um pouco menor que outras. E aí, concentração, gestão de grupo e tal. Você vê no Levi, que ontem, inclusive, nós tivemos uma informação lá no outro, de que ele vai ficar no Atlético, né? Então, até para diminuir um pouco as especulações, gente de dentro do Atlético nos passou essa informação. Você vê o Levi como um bom gestor de grupo? Um abraço, Everton. Seja bem-vindo, Lesto, telespectador. Vejo sim. Ele é bom gestor de grupo, o Levi sabe levar bem isso. De vez em quando ele até escorrega um pouquinho. Eu lembro de uma entrevista coletiva que ele falou que o Donizete era carniceiro, sei lá qual foi a palavra que ele utilizou. O Donizete não gostou muito, ele não levou isso aos microfones, mas a gente sabe que não gostou muito. Mas enfim, fora isso, o Levi, na parte extra-campo, é o cara que, por exemplo, aboliu a concentração. No futebol brasileiro é o Atlético, o clube que não se concentra, e o Atlético não teve problema em relação a isso. Tem boa campanha como mandante, teve boa campanha como mandante no ano passado, quando o Levi colocou essa questão de abolir a concentração. Então, fora de campo, eu acho o Levi um cara bacana, os jogadores gostam dele, a diretoria gosta muito do Levi, tanto que estão fazendo todos os esforços para a permanência do treinador no ano que vem. Eu acho que a irregularidade, aliás, eu não vou dizer irregularidade do Atlético, o Corinthians é que foi muito regular. Se você pega todos os outros, está todo mundo mais ou menos no mesmo bolo. Você pega o Atlético em relação ao quarto, quinto colocado, são quase 10 pontos, 12 pontos de diferença. Se você compara o Atlético com o quarto colocado, é a mesma coisa do Atlético com o Corinthians. O Atlético foi muito mais regular que o Santos. O Atlético foi muito mais regular que o São Paulo, que o Cruzeiro, que está fazendo uma reta final muito boa. Então não dá para falar que o Atlético foi um time irregular. Aí vem esse ponto que o Leston tocou e que eu acho que é interessante. Além dos erros de arbitragem, que o Maluf disse nas últimas 4 rodadas do turno, a questão do resultado e da atuação. O Atlético, quando jogou mal, ele tomou de 4 do Sport, ele tomou de 4 do Santos, ele perdeu de 3 do Corinthians, ele não conseguiu vencer o Joinville. O Corinthians, quando jogou mal, ele venceu o Avaí lá em Florianópolis, jogando muito mal, com a ajuda de arbitragem até. O Corinthians venceu o Coritiba na última rodada, jogando muito mal. Então, o Corinthians, quando joga mal, ou ele empata, ou ele vence o jogo. Os jogos que o Corinthians perdeu, que você vai contra o Inter, por exemplo, o Corinthians não jogou mal, foi um grande jogo, que o Inter é um grande adversário. Então, o Corinthians foi mais regular que o Atlético, isso tá ali na tabela, muito claro, e o Atlético foi mais regular que outras equipes, inclusive que o Grêmio, que hoje está a 6 pontos do Atlético. Não dá para bater na campanha do Atlético. A campanha do Atlético é muito boa. Por exemplo, se o Atlético ganha os 4 últimos jogos, ele vai ser vice-campeão brasileiro. É claro que se o Corinthians ganhar um, com a mesma pontuação do Cruzeiro campeão brasileiro, 77 pontos, do Fluminense campeão brasileiro. Então, gente, menos. Na hora de avaliar a campanha do Atlético, o técnico Lever Coupe, acho que estão pegando pesado demais com o Galo, porque só estão comparando o Atlético com o Corinthians, que foi o ponto fora da curva nesse campeonato. Dimara Oliveira, por que o Atlético perdeu o título, Dimara? Sabe que ouvindo o Leston falar, e por isso é bom a gente ouvir os campeões, né? Eu pensei o seguinte, você se lembra bem no início do ano, e o Leston estava aqui com a gente, o que a gente dizia? A gente dizia, o Atlético está pronto, né? As outras equipes não estão prontas. Nós falamos isso várias vezes, o Panzi ainda não estava aqui com a gente, mas acompanhava de casa, né, Panzi? E a gente falava isso. Sempre. Que o Atlético estava pronto, não é? O que a gente mais falava é o time mais certo, está pronto e tal. Quando você tem o mata-mata que te dá o determinante, aquele momento, esse time pronto, né, ele pode fazer uma diferença muito grande. Quando você parte para a regularidade de um campeonato muito longo, o que está pronto pode ter outro que vai ficar. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O início do Corinthians foi péssimo. O Corinthians foi a equipe talvez mais questionada nessa temporada, pela volta do Tite, pelas questões financeiras que ele tinha, o estádio que ele tinha que pagar, como é que ia ser a história, como é que o Tite ia dominar isso tudo. Será que o Tite depois do ano sabático que ele fez, ele tinha voltado mesmo maravilhoso? Só que não. O Corinthians foi se acertando ao longo da competição, tanto que foi uma vergonha em termos de Libertadores, né? Nem Copa do Brasil também, que daí misturou as histórias todas e tal. Então, o Atlético teve pela frente um time bem formado, né? No coletivo, porque o Corinthians é coletivo, que é uma coisa que hoje faz toda a diferença, porque também não tinha esse dinheiro todo para investir, né? E o Atlético, o que aconteceu com o Atlético? Ao longo deste período, ele foi perdendo algumas peças importantes. Esta reposição acabou não acontecendo e você tinha um time pronto, você tinha um time que você tinha que remodelar de novo ao longo do campeonato. E o Corinthians foi ficando pronto. Mas o Corinthians teve isso também. Teve contusões, como o Atlético teve. Não, sim. Perdeu a dupla de Só ataque, que ele perdeu nunca lateral teve pronto. lateral.
Só que o Perdeu Corinthians... reserva do Guerreiro, que era o Luciano. Machucou, saiu do time. Só que o Corinthians ele nunca teve pronto antes da hora. O Corinthians ficou pronto na hora. Tô errada, Leston? Não, assim, eu vejo né, muito dessa forma, assim, até porque a forma do Corinthians jogar, né, ela é uma forma que... Porque assim, todo time, quando vai iniciar um processo de formação, né, sempre começa por um sistema defensivo sólido, um time que tome poucos gols, enfim. E o Tite, né, conseguiu fazer isso, e as peças que o Corinthians perdeu, quase na sua maioria, foram peças ofensivas, né? A principal delas, talvez, é do Guerreiro. A saída do Guerreiro realmente trouxe um baque. E a maior força dele é o meio, onde Exatamente. ele não... Onde né? ele tem os jogadores, Exatamente. Elias, o Ralf, enfim, o Renato Augusto. Mas eu vejo mais essa questão do Corinthians ter crescido na segunda metade do campeonato. O Atlético perdeu um título brasileiro também, onde foi campeão do turno e no 2012, no Fluminense, 2012. Exatamente, né? Porque realmente o Campeonato Brasileiro tem um pouco disso, né? O momento ideal de você realmente dar esse start rumo à conquista do título ou de uma vaga da Libertadores. Vai ver que o Cruzeiro, por exemplo, hoje tem chances ainda de ir para a Libertadores, talvez se 2 rodadas também antes... cresceu. Exatamente, né? Então, assim, mas eu concordo com o Panzi no sentido de que a campanha do Atlético é maravilhosa. O trabalho do Atlético, do Levi, né, foi fantástico, porque realmente perdeu ainda, né? Está em aberto ainda, obviamente que é muito difícil reverter, mas perdeu para uma equipe que realmente é merecedora pela regularidade e exatamente por esse equilíbrio, atuação e resultado. Mas você sabe de uma coisa? O Cadu, sempre que está aqui, fala isso, eu acho que ele tem razão e eu defendo isso, quando há uma discussão sobre o campeonato de 2012 e de 2015. Evidentemente que o torcedor do Cruzeiro vai apontar e dizer, não, você está defendendo que você torce para o time tal, mas não tem nenhuma relação. Eu acho o Cruzeiro campeão de 2013 e 2014 melhor que o Corinthians atual. Mas completo, em todos os setores, mais certinho. Uma forma de jogar diferente. Eu acho o Cruzeiro campeão, bicampeão, melhor que o Corinthians atual. Embora a pontuação do Corinthians esse ano seja um negócio fora do comum. É porque o Corinthians é mais eficaz que o Cruzeiro. Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte... O Cruzeiro é mais bonito. Eu reconheço, mas ao longo do campeonato de 2015, o Corinthians teve muitos benefícios com erros de arbitragem. O Cruzeiro não teve. E o Atlético teve muitos problemas também com erros de arbitragens. Num período do campeonato que é o período decisivo. Na virada do turno. Então, nesse momento, e aí quando se fala tanto em concentração de grupo, o próprio Levi perdeu as estribeiras. Levi perdeu as estribeiras, Maluf, presidente, os jogadores ficaram extremamente pilhados com toda essa situação. Você acha que tem alguma relação? Não tenho dúvida que tem, assim, porque até o Tite, eu vi algumas vezes alguns jogadores do Corinthians mencionar em momentos em que o Corinthians teve alguma coisa relacionada à arbitragem, dizer, abstraia qualquer tipo de situação que não seja uma situação do jogo. Né? Preocupe em jogar futebol, não perca a concentração. Várias vezes ele usou isso na pré-eleição, dizendo o seguinte, olha, o atleta está dizendo lá que a gente está ficando líder porque a arbitragem não é o que a gente joga. Ele usou isso diversas vezes na pré-eleição. Eu vou dar um exemplo, assim, prático, rapidamente. Nós vivemos agora uma decisão lá contra o Asa na Série C, e o árbitro que apitou nosso jogo era o Jean-Pierre, que tinha apitado Vitória e Asa na Copa do Brasil. Tinha dado uma polêmica, porque ele tinha beneficiado o Asa. E aí, quando deu a escala, nós fomos uma semana inteira falando, olha, esquece o árbitro, porque ele já vai começar o jogo pressionado. O Corinthians também, os jogadores do Corinthians também sentiam pressão, porque todo mundo falando que o Corinthians era líder em função da arbitragem, o árbitro já vai para o jogo, já sabendo que se ele der uma falta que não foi, todo mundo já vai falar que, porque é o Corinthians. Então o jogador também tem que ter um nível de concentração elevado. Né? Daqui a pouco o zagueiro não faz força na jogada defensiva para reter uma bola. O juiz não dá uma falta, porque se dá a falta, fala, deu porque é do Corinthians. E de repente o juiz não dá a falta, a jogada segue e toma um gol. Então, nível de concentração ele tem que ser alto. E para mim, nível de concentração é exatamente você conseguir não deixar com que a influência de uma má arbitragem, ou às vezes da pressão da torcida, da cobrança da imprensa. Não é só o jogo, né? Exatamente, traga a intranquilidade, porque ele pode ser momentâneo de um jogo, mas ele pode ser também sequencial. Ele pode ser 2, 3, 4 jogos, né? Que daqui a pouco você não consegue recuperar. E perde um campeonato numa série ruim. Agora, a questão da arbitragem, a gente não pode deixar de lado nunca. Claro. Aqui em Belo Horizonte,
alguns torcedores têm um complexo de inferioridade, é uma coisa absurda o complexo de inferioridade do torcedor daqui de Belo Horizonte, de alguns, que se a gente aqui fala que a arbitragem prejudicou sim, isso é franga. Se você for com o Cruzeiro, isso é Maria. Mas se num canal de rede falam que não, que em 2012 o Atlético foi prejudicado, esse ano foi prejudicado, aí fica quietinho, porque está falando... Tem um cara que eu admiro muito, a gente que trabalha com futebol, nós temos algumas referências. Mauro César da ESPN, que é um cara que eu admiro, sou fã, e eu sou bloqueado por ele no Twitter, vai entender por quê. Mas é um cara que eu gosto de assistir. E ele fala, todas as vezes, o Atlético foi prejudicado em 2012 contra o Fluminense e foi prejudicado esse ano. Isso é fato. Não tira os méritos do Fluminense em 2012, nem do Corinthians esse ano, e nem dos outros campeões brasileiros, que foram campeões e não estão nem aí com a arbitragem. Mas é um fato que tem que ser analisado. Aqui a gente não pode falar nunca, mas lá pode. Que bom que falam lá. Deixa eu chamar a Kika pra gente girar também. Eu quero a opinião do torcedor atleticano no @osdonosdabola_MG. Cadê a Kika? Onde está a Kika? Alô, Kika, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. O Leandro Dias diz que o Galo precisa de reforços. Campeonato longo, se não tiver banco, não chega. André Sarmento diz que a arbitragem pesou na balança, mas o Galo pecou muito nas finalizações. O Wilton Melo diz que ter a regularidade com a ajuda da arbitragem é fácil. Até agora não teve nenhum pênalti marcado contra o Corinthians. E o Luiz Henrique diz: acorda, presidente, para ganhar o brasileiro não basta um bom time, tem que ter um bom elenco com reservas de alto nível. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais desses. Não esqueçam dos assuntos ali que a Kika destacou. Agora a gente vai falar da goleada da NET, porque você sabia que o NET Virtua foi avaliado como a banda larga mais rápida do Brasil pela revista Info. A velocidade de 120 mega teve a melhor performance em downloads e mais uma vez a NET saiu na frente. Quer saber qual foi o lance mais bonito da rodada? Então, meu amigo, a oferta imperdível que a NET tem para você vai te ajudar a ver o lance. Assine 15 mega no combo multi e leve 30 mega pelo mesmo preço. É isso mesmo, 30 mega por apenas R$30 por mês, por 3 meses no combo multi. E você ainda ganha o dobro de minutos para falar muito no celular. Tá esperando o quê? Vem pro lado NET, ligue agora mesmo para 3309 9000, aliás, não tem nada disso, não é isso mesmo, 3309 9000, 3309 9000, Vadnet. Ontem nós divulgamos aqui, e isso me encheu de orgulho, nós divulgamos aqui ontem a foto do pai do Ramon Serakides, que é um amigo nosso, telespectador dos Donos da Bola. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, né? Desde a última sexta-feira. Então nós mostramos a foto aqui ontem e anunciamos que ele estava desaparecido e tal. No interior do estado, alguém viu, parece que deu um print na tela, já mandou para Brasília, porque ele tinha ido para Brasília, e a polícia localizou o pai do Ramon. Né? Enfim, eu não vou contar os detalhes, também mas não vem ao caso. Né? Ele está bem, foi localizado, a família está feliz e que bacana ter passado pelos Donos da Bola esse fator aí de ter encontrado o pai do grande Ramon Serakides. Um outro fator que vocês precisam saber, aliás, você não vai saber, eu não vou contar não, tem uma matéria feita que vai contar a história, aliás, eu vou contar agora para você. Um morador aqui de Belo Horizonte, ele fez uma aposta na Mega Sena e ele acertou a quadra da Mega Sena. Fez a doação do prêmio para uma criança especial, que é exatamente o Matheus. Você vai ver a história toda contada agora, veja aí. Eu não imaginava que fosse chegar a tanto. Eu estou muito feliz, estou muito surpresa. Isso me surpreende muito a atitude das pessoas. É mais um capítulo da história do garotinho Matheus, que sofre de displasia neuronal, uma grave doença que faz com que seja necessário um transplante de intestino no menino de apenas 6 anos de idade. A cirurgia é cara e não é realizada no Brasil. Eu espero que esteja chegando aí por volta de R$1 milhão. Eu espero, tenho fé em Deus que vai estar. Porque a gente precisa muito mais que isso, né? A gente precisa de R$4 milhões. E a gente voltou aqui até a casa do pequeno Matheus, né? O grande super-herói de toda essa história. Oi, Matheus, como é que você tá, hein? Bem. Tá bem? Torcendo sempre aí pelo Cruzeiro, todo uniformizado? Tô. E a campanha para te ajudar? Você tá sabendo que tá crescendo? Tô. Obrigada, gente, pela força. Continua me apoiando aí, hein? Não para a campanha, não. Beijo, tchau. Alunos de uma faculdade de Betim também entraram na corrente do bem. Ontem veio umas 3 meninas de madrugada entregar esse dinheiro. E você conversou com elas, não?
Conversei. Agradeceu? Agradeci. Sempre alegre, Matheus faz questão de demonstrar toda a sua paixão pelo time do coração. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro que interessa. O mundo inteiro tem a beça negra. Seremos campeões e não se esqueça. É chegada a hora da retirada do prêmio na Casa Lotérica. Mas antes, Matheus quer depositar o dinheiro doado pelos alunos da faculdade. Para a nossa grata surpresa, mais uma prova de que é questão de tempo. E ele vai ter, sim, uma vida melhor. Agora sim, valor contabilizado. E o gesto do anônimo chega às mãos do menino Matheus. Aline, qual que é a sensação de fazer uma retirada dessa por uma causa como essa? O que você sentiu nessa hora? Gratificante, né? Ver um menino assim, né? Esforçado, vencedor. Eu estou muito emocionado por causa disso. Não é nenhum valor exorbitante, mas se tratando de uma doação e até pela causa, ajuda muito, né, mamãe? Com certeza, ajuda muito. Eu estou muito feliz com a atitude dessa pessoa que depositou, que passou para a gente esse bilhete. Eu agradeço muito de coração, não sei quem é. Estou muito feliz também pelos alunos da Faculdade de Pitágoras, que tiveram essa iniciativa também de recolher essa quantidade. Então, eu estou muito feliz, muito mesmo, muito agradecida, gente. Vocês não sabem o quanto que vocês movem meu coração. E que o Mateuzinho siga firme, para em breve fazer o que mais gosta, sem precisar se segurar nas mãos de sua mãe. Somos Cruzeiro. Esse garoto é uma figuraça. O Genta que lançou essa campanha e foi lá algumas vezes e tal, o garoto é uma figuraça. Você vê o garoto numa situação dessas e ele encara a vida de uma forma, ele é criança, né? Ele encara a vida de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Para amolecer o coração do Genta e fazer ele ter juízo também, tem que ser um negócio, né? Tem que ser um negócio fora de série. Agora, deixa eu contar para vocês. Pelas informações que recebemos aqui, já arrecadaram R$1 milhão. Precisa de 2 milhões? Precisa? 2, né? Então ele precisa de R$2 milhões. Já tem 1 milhão arrecadado. Olha, que sensacional, né? Eu não tenho certeza da informação, isso é extraoficial, arrecadação já de R$1 milhão. É fantástico, fantástico. Eduardo Panzi já doou Edmar e tal. Lécio está dizendo aqui também que vai fazer a doação, vai convidar e vai desafiar também outros profissionais do futebol. Já chegou lá na Europa, o Daniel Alves já gravou. Bacana. Quem mais, hein, Capiroto? Jogadores aí. Davi Luiz, o Daniel Luiz é um outro jogador que você está batizando agora. O Davi Luiz, o Daniel Alves, gravaram o Zico, e doaram, né? É isso que é artistas também, quem? Os estádios de futebol também. Muita gente nos estádios, a Federação artistas, Mineira também. Muito legal, muito legal mesmo. O pessoal do Mineirão, o Cruzeiro fez um auê, o próprio estádio, né? Minas Arena lá, o Mineirão e tal. O Atlético também se engajou, jogadores do Atlético, muito legal. Deixa eu dar um recado aqui para você, porque trocar o óleo é bom demais, todo mundo gosta. E se você pensa em troca de óleo, você pensa na Quick Lube, a melhor troca de óleo do Brasil. Sabe por quê? Que a Quick Lube oferece aos seus clientes conforto, segurança, profissionais treinados e capacitados, 5 lojas da Grande BH e em Curvelo. A Quick Lube tem preço justo, cobre qualquer oferta. Vejam aí as promoções de outubro, aliás, de outubro não, de novembro, eu estou em outubro ainda. Olha, você que tem um Chevrolet com motor 1.0, 1.4, a troca de óleo mais o filtro de óleo